Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do versículo de número 46, Marcos 10, 46, amém? Ao encontrar, se coloque de pé, né? Abra aí a sua Bíblia, ou o seu celular, ou então o irmão Juliano está colocando lá no Data Show para a gente também, né? Então vamos acompanhar aí em nome de Jesus, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do 46 até o 52, aleluia. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom, amém? E a sua misericórdia dura para sempre. Marcos 10, 46 diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele com seus discípulos e grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Lançando de lado a sua capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Então respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. E a nossa oração, Deus, é para que através desta mensagem, através desta palavra, Teu Espírito Santo, Deus, possa falar aos nossos corações, que nós possamos aprender algo novo do Senhor aqui nessa noite, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que a Tua palavra, que jamais retorna vazia dos nossos corações, que ela possa, Pai, em nome de Jesus, nos fortalecer, nos renovar, nos transformar, mudar o nosso caráter, nos colocar de acordo com a Tua vontade, que ela venha nos ajustar, que ela venha, Deus, nos gabaritar de acordo com a Tua vontade, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, sair daqui tendo a certeza de que Te conhecemos um pouco mais, através da Tua palavra. Santifica, Deus, o Teu nome nessa mensagem, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Amém. Irmãos, alguns dias atrás, eu comentei com os irmãos sobre a importância de olharmos, né? Há 15 dias exatamente, eu comentei com os irmãos sobre a importância de olharmos para os milagres de Jesus, porque os milagres de Jesus, eles nos ensinam muitas coisas, não é? Quando nós olhamos para os sinais realizados por Cristo, há muitos ensinamentos. Nós sabemos que não há ensinamentos apenas nos sermões de Cristo. Tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus pregou, tudo o que aconteceu através da vida de Jesus, cada milagre, cada ação, um simples colocar a mão, como foi em alguns outros milagres, fazer barro, né, com cuspe e esfregar no olho de um cego, tudo o que Jesus fez nos ensina algumas coisas que nós precisamos adotar enquanto práticas na nossa caminhada cristã. Então é sempre muito bom, é sempre muito gostoso olharmos para os milagres do Senhor e desses milagres aí retirarmos ensinamentos básicos para a nossa caminhada cristã. E como eu disse aos irmãos há 15 dias, mais uma vez eu repito, os milagres de Jesus, eles nos ensinam muito sobre a nossa caminhada cristã. Se nós aprendermos com essas pessoas que foram curadas, que foram libertas, se nós olharmos, melhor dizendo, para essas pessoas que foram curadas, para essas pessoas que foram libertas,
nós aprenderemos muitas coisas para o nosso dia a dia, para a nossa dificuldade, para o nosso problema. Muitos dos nossos problemas não são do mesmo tamanho das pessoas que são citadas nos evangelhos. Talvez nós consideremos os nossos problemas, alguns deles, a maioria deles menores, né? Que nós não temos nenhum cego no nosso meio. Nós consideramos alguns problemas talvez nossos maiores do que aqueles que estão no relato. Mas fato é que quando nós olhamos para esses milagres, nós temos muito a aprender do Senhor. Os evangelhos, eles são muito ensinativos para nós, né? Educativos para todos nós. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós aprendemos muitas coisas. Por isso que quando alguém vai começar a ler a Bíblia, a orientação nossa é para que essa pessoa comece lendo a Bíblia dos evangelhos. Porque o evangelho ensina de forma simples, o mais simples da nossa caminhada cristã, não é? Quando nós dizemos de o mais simples da nossa caminhada cristã, não estou dizendo simples no sentido de pode ser deixado de lado. O simples no sentido de não pode faltar na nossa vida cristã. Por exemplo, quando nós falamos de comida, se eu falar para você sobre uma comida simples, a mais simples comida do brasileiro, qual que é? Arroz e feijão, não é? Isso quer dizer que ele pode ser deixado de lado? Não, muito pelo contrário, não falta arroz com feijão. A casa pode faltar carne, pode faltar outras coisas, mas o arroz com feijão, nem que seja de uma cesta básica ganhada, tem, né? Porque é o simples. Fica sem comer feijão para você ver. Fica sem comer arroz para você ver. É o simples, é o básico, é o que não pode faltar. Quando eu falo sobre o simples do evangelho, eu não quero dizer que o simples é o desprezível. Eu quero dizer que o simples é aquilo que não pode faltar. Amém? Então, quando nós olhamos para os milagres de Jesus, nós aprendemos de forma simples, o mais simples do evangelho. Não adianta eu querer começar a servir ao Senhor, entendendo as teorias de Calvino, como nós estudamos aqui domingo passado na escola dominical. Não adianta eu querer começar a servir ao Senhor, entendendo a trindade, a soterologia, entendendo as teologias sistemáticas. Não é assim que eu começo servindo ao Senhor. Eu começo lendo a Bíblia no simples, é no Evangelho, porque o Evangelho ensina o simples de maneira simples, né? E por incrível que pareça, a nossa geração, ela clama pelo simples de Deus. Muitas vezes nós queremos ultrapassar algumas barreiras, adiantar alguns caminhos, quando na verdade nós estamos precisando aprender aquilo que é simples. Por último, aqui na igreja também, nós já encerramos domingo passado, quando estudamos aí sobre as 7 cartas do Apocalipse, né? Deus fala para a igreja de Éfeso, olha, volte ao primeiro amor. Deus está falando para Éfeso assim, volte às práticas daquilo que é simples. Meu irmão, o segredo da nossa vitória está muitas vezes naquilo que é simples. O que falta para nós não é uma grande resposta teológica, é o simples, é colocar o nosso joelho no chão e orar. O que falta para nós é um jejum. O que falta para nós é ler a Bíblia. O que falta para nós é estar na igreja. Não existe algo a mais que nós possamos fazer. Às vezes nós queremos o algo a mais, mas nós precisamos olhar para o simples, porque o simples é a nossa base. Você pode fazer lá na sua casa uma picanha e me convidar para almoçar. Você pode fazer na sua casa lá um contrafilé, você pode fazer uma lasanha, você pode fazer uma comida diferenciada. Eu tenho certeza que o simples vai estar junto lá, arroz e feijão, né? Principalmente para nós que somos mais acostumados com isso, somos pobres, né? Não pode faltar arroz e feijão. O rico põe lá no prato dele só um pedacinho do peixe, nós não. Nós temos que colocar arroz, feijão e o peixe. E tem uns que ainda colocam a pimenta, né? Então, irmãos, o simples não pode faltar, o básico não pode faltar. Então é a mesma coisa, não adianta eu querer olhar para as respostas teológicas, para o momento que eu estou vivendo, sem antes entender o simples de Deus. E o simples de Deus é muito gostoso, porque o Senhor age no simples. Lembra lá quando você se converteu, no seu primeiro ano de convertido, você orava e parece que Deus te respondia instantaneamente. Sabe por quê? A sua fé era simples.
Sua fé era simples. Então é isso que nós precisamos muitas vezes, é voltar à simplicidade da nossa fé. Pensando naquilo que é simples, eu separei mais uma vez um texto aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. O Evangelho de Marcos, cada evangelho demonstra Jesus por um ponto de vista, né? E o Evangelho de Marcos demonstra Jesus como servo. Jesus só é chamado de Senhor uma vez nesse evangelho. Jesus aqui é apresentado como servo sofredor, né? E aqui Jesus vai servir mais uma pessoa, né? Ele vai aqui dialogar e vai servir um milagre a mais uma pessoa, o cego de Jericó. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46, diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Então vamos lá, o primeiro versículo desse texto, para a gente poder ter um expositivo aqui desse texto, ele identifica para nós onde vai se dar um fato e o personagem principal, o protagonista dessa história, né? É importante ressaltarmos aqui que Jesus está indo para Jericó, que ele está saindo de Jericó, né? Eles foram para Jericó, ponto final. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, ou seja, Jesus vai até Jericó, prega a palavra de Deus lá, provavelmente milagres aconteceram lá, uma multidão foi arrebanhada em torno do Senhor naquele lugar, e quando eles vão sair de Jericó, esse texto já começa a me apresentar o inusitado de Deus, né? Porque Jericó era uma cidade que nós conhecemos desde a época de José, e Jericó tem apenas uma porta. Jericó é uma cidade murada, cercada. No período de Jesus esse muro ainda estava conservado, né? E quando Jesus vai sair de Jericó ali naquele momento, só há uma porta de saída. E como só há uma porta de saída na cidade, os mendigos, né, as pessoas menos favorecidas da sociedade, iam para este lugar para pedir esmolas, porque todos os viajantes que estavam saindo ou entrando da cidade, entravam por aquela porta, né? Então era necessário que Jesus saísse por aquela determinada porta em Jericó, naquela tarde. Aquele homem estava no caminho daquela porta, e Jesus tinha que sair, justamente por aquela saída. Já estava pré-estabelecido quase, já estava determinado. É por isso que eu chamo de inusitado de Deus. Parece que as palavras se contradizem, mas não. Na sua onisciência, na sua presciência divina, certamente o Senhor sabia que antes de ir embora daquela cidade, algo precisava acontecer na vida de alguém. A única pessoa talvez que não sabia disso era o próprio Bartimeu, né? Até um determinado momento, até poder presenciar que o milagre poderia ser real na sua vida. Então eu chamo de inusitado, sabe por quê? Porque o milagre está direcionado para a vida desse homem. Algo está para acontecer na vida desse homem. Irmãos, eu preciso colocar no meu coração que a partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, e que Jesus está na direção da minha vida, Deus tem algo para fazer na minha história. Jesus não vai passar na sua vida em vão, sem fazer nada, sem mudar a história de alguém através da sua vida, sem fazer com que você experimente um grande milagre dele. Você não foi chamado pelo Senhor, você não está na igreja para não experimentar nada. Você está aqui nessa porta, na saída de Jericó, porque Deus tem algo a fazer na minha vida, na sua vida. Ele tem algo para construir no meio da nossa história. Por isso que eu chamo de inusitado, porque para nós vai ser sempre uma surpresa, né? E o texto aqui identifica o homem que vai receber a bênção, é Bartimeu, o filho de Timeu, né? Esse homem era um cego, que ficava às entradas da porta de Jericó, na estrada principal, mendigando, lembrando que não era apenas ele, aquele ponto de coleta de esmolas não era único e exclusivo dele. Aquele ponto ali era um ponto referência, várias pessoas, inclusive leprosos, ficavam ali à beira da cidade, à porta da cidade, mendigando e pedindo esmolas.
E aí, uma bela tarde, esse homem está lá no seu dia normal, no seu dia natural. Talvez ele saiu cedo de casa e foi até a porta da cidade. E lá ele estava num dia normal dele de pedir esmolas. Até que algo diferente aconteceu na cidade naquele dia. Um homem chegou naquela cidade e de certa forma impactou aquela cidade. Várias pessoas talvez tenham sido curadas naquele dia. Uma palavra profética foi liberada naquele dia, uma palavra de salvação foi liberada naquele dia. E esse movimento causado na cidade fez com que a fama de Jesus chegasse até os ouvidos de Bartimeu. E na hora que Jesus está indo embora, muito provavelmente Bartimeu já tinha ouvido falar do movimento que havia acontecido dentro da cidade naquela tarde. Ele já tinha ouvido algumas coisas, ele já sabia de algumas coisas, ele já sabia o nome da pessoa que estava pregando, ele já sabia o nome da pessoa que estava curando. Talvez alguém curado foi lá, procurou ele e falou: Bartimeu, tem um homem aqui na cidade, ele chama Jesus, e ele está curando pessoas. A fama de Jesus chegou até Bartimeu. É importante lembrar, por isso que é o simples do Senhor. Às vezes eu tenho que trazer no meu coração, trazer à minha memória, a fama de Jesus. Não é? Jesus é conhecido, irmãos. A gente usa essa palavrinha fama para poder ficar mais bem compreendido. Mas Jesus é conhecido no nosso meio. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do seu Deus. Você já ouviu falar de Jesus. E o nosso Jesus cura. O nosso Jesus liberta. O nosso Jesus salva, quebranta corações de pedra em corações de carne, transforma. O nosso Jesus pega o vaso quebrado e faz um novo. Ele provê quando não há mais provisão. É esse Deus que nós servimos. Nós não podemos jamais esquecer a fama do nosso Deus. O que fez do nosso Deus ser conhecido no nosso meio. É claro que nós não servimos esse Deus por aquilo que Ele faz. Nós servimos por aquilo que Ele é. Nós não servimos ao nosso Deus a troco de cura. Nós servimos ao nosso Deus por salvação. São os primeiros pontos que nós precisamos entender, são esses. Mas isso não quer dizer também que eu tenha que viver uma vida maltrapilha e esfarrapada o tempo todo. Não. O seu Deus, Ele ganhou o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, diz Lucas 10:19. O Jesus que você serve, Ele pode prover para você nesse momento de escassez. Ele faz a sua plantação florescer no deserto. Ele multiplica o azeite da botija. Ele multiplica a farinha da panela. Ele cura de qualquer sorte de enfermidades. Você conhece esse Jesus. A fama dele já chegou para você. Talvez você já ouviu testemunhos de alguém que foi curado de uma doença incurável, porque isso é para nós. Talvez você já ouviu uma provisão na vida de alguém. Você já ouviu falar, isso é para você. A fama do Senhor provavelmente chegou até Bartimeu. Porque no versículo 47 ele diz assim, o texto diz assim: ouvindo que era Jesus, não é qualquer Jesus, é o Nazareno, o Senhor, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ouvindo esse homem, que Jesus o Nazareno, aquele que curou, aquele que libertou, aquele que estava fazendo e acontecendo, na sua cidade, naquela tarde, estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em primeiro lugar, sabe o que eu aprendo com esse texto? Jesus está passando, e eu não posso perder a minha oportunidade de receber o milagre dele. O Senhor está aqui, meu irmão. O Senhor está aqui. Lembra daquela canção que a gente cantava antigamente na igreja? O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Ele está passando, meu irmão. Ele está aqui neste lugar. Amém? Quando você vem na igreja, você não vem na igreja só para assistir uma boa palestra.
Quando você vem na igreja, você não vem na igreja para assistir um bom louvor. Quando você vem na igreja porque Jesus está aqui. No nosso século, no nosso tempo, essas são as portas de Jericó. E o Senhor não está passando, Ele está aqui. Não perca a oportunidade de ser curado, de experimentar algo sobrenatural de Deus na sua vida. Porque nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer Deus na sua teoria, precisamos ter o conhecimento a respeito de Deus, e precisamos experimentar, apalpar, tocar, sentir, experimentar esse Deus, e nós fazemos isso apenas através do milagre. O Senhor está aqui, e Ele quer te curar, amém? Ele quer te curar. Muitas pessoas talvez reclamam, muitas pessoas questionam sobre o culto, sobre a igreja, não só a nossa, como qualquer uma outra, sobre frieza, sobre unção, sobre poder. Eu pergunto para você, quais são as intenções que nos trazem até a igreja? Porque se você chegar aqui com sede, se você chegar aqui com vontade, querendo receber um milagre na sua vida, Deus tem milagre para você. Tem cura, Ele tem ação, Ele tem o sobrenatural. Não perca a oportunidade que você está tendo. Presta atenção, você não serve um Deus de gesso, de barro, feito por mãos humanas. Você serve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele quer te abençoar. Não perca essa oportunidade. O texto diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar. Esse começou a clamar aqui, ele nos ensina várias coisas. Eu vou citar algumas delas. A primeira, esse começou a clamar aqui, nós podemos relacionar ele à oração. Não é? O Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase é uma oração. Se eu desejo experimentar milagres do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, eu preciso orar. Pastor e deputado federal Lincoln Portela já disse que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se queremos um milagre, precisamos orar, precisamos clamar. O milagre não vai acontecer se antes ele não for antecedido por uma oração. Este homem não perdeu a oportunidade, estando perto de Jesus, ele começou a clamar, ele orou. Em primeiro lugar, esse texto significa oração. Em segundo lugar, esse texto significa fé, porque a minha oração precisa ser recheada com fé. Aquilo que eu estou orando e aquilo que eu estou pedindo precisa ser recheado com a minha crença. Não ore duvidando do seu Deus. Ore acreditando que Ele pode fazer por você infinitamente mais, diz o apóstolo Paulo, do que aquilo que você está pedindo ou está pensando. Ele orou com fé, ele orou com perseverança, ele orou com insistência, ele orou em voz alta, ele falou para todo mundo escutar. Ele começar a clamar significa que ele não ficou de braços cruzados, esperando, meu irmão, as coisas acontecerem na vida dele. Só há um milagre no Novo Testamento, que a pessoa que foi curada não precisou fazer nada, nem saber quem o curou, ele sabia, que é o paralítico lá de Betesda. Está lá, Jesus chega, qual é o seu problema? Eu estou aqui, não tem quem me põe. Levanta, toma a tua cama e anda. O homem assustou, tomou a cama, começou a andar, ficou feliz. Quem te curou? Não sei. É o único, é a exceção, porque a Bíblia ela tem exceção para todas as coisas, né? Tudo a Bíblia tem uma exceção, essa é a exceção. As demais, irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados esperando o nosso milagre chegar. Eu não sei qual milagre você precisa, mas corre atrás. Talvez Deus vai me usar como seu pastor para
pôr a mão em você, para estender a mão sobre você, essa enfermidade ir embora. Amém? Ou talvez Deus vai usar o médico do PSF para te receitar o remédio certo. Mas corre atrás. É semelhante à pessoa que está desempregada, e aí ela quer arrumar um serviço. E aí ela quer arrumar um serviço, mas ela dorme até 11 horas da manhã. Ela não conversa com ninguém, que ela está precisando arrumar um serviço, ela não faz nada. Ela só entra para dentro do quarto e fala: Senhor, abra uma porta de emprego. Não é assim que nós oramos para uma porta de emprego. Sabe como é que nós oramos para uma porta de emprego? Procurando os nossos contatos. Ou estou precisando trabalhar, me ajuda aí, você sabe de alguém que está precisando em algum lugar? Não? Sabe como é que você ora para arrumar um emprego? Você ora e vai lá no emprego Lagoa da Prata no Facebook, vê se tem alguma vaga lá que te dá, né, certo para você. Sabe como é que você arruma um emprego? Indo lá no Cine, dando o seu nome, levando a sua carteira de trabalho, olhando as vagas que tem, se candidatando. Você nunca vai arrumar um emprego dormindo até 11 horas, esperando alguém chegar lá na sua casa: tem um emprego para você, vamos. Não é assim. Então, às vezes a pessoa está orando, querendo uma porta aberta, mas ela está agindo de forma errada. Ela está agindo de forma errada. Eu me lembro que eu fiquei 12 anos, né, só por conta da obra de Deus como pastor, e a chegada da Gabriele aumentou um pouco aí as nossas despesas, aí veio a necessidade de trabalhar fora para não esgoelar a igreja, né, para a igreja não ficar sobrecarregando a igreja, e aí eu precisava arrumar um serviço, irmãos, e para arrumar serviço, aí a gente ia atrás. Eu fui no Cine, eu fiz cadastro no Cine, eu fiz prova na APAC 6 vezes, né, lá tem uma jogada política lá, 6 vezes ia lá, fazia a prova, tentando, além de lá ser um emprego, eu queria trabalhar lá na APAC, né? Eu queria contribuir com mais formas lá na APAC, e aí fiz prova da APAC, processo seletivo 6 vezes, e olhava no Facebook, e fiz concurso do SAAI, e orando, e falando: Deus, o Senhor está vendo nossa situação, preciso de uma porta aberta. Aí um dia lá em casa, a Edileia mexendo no Facebook: está precisando lá na Alta Cecília. Aí descobrimos que a Edileia ligou para o primo dela que mexe com carro. Você sabe quem é da Alta Cecília? Sei, o gerente da Alta Cecília é seu primo. Aí já ligou lá para ele também: não, manda ele vir fazer entrevista e tal. Fui lá, fiz a entrevista, antes de passar pelo gerente, que era, né, meio conhecido, tinha que passar pelo RH. Irmãos, é assim. Nós oramos por uma porta aberta, a gente precisa correr atrás para que as coisas aconteçam. Se precisa de um milagre, vai atrás, se levante e comece pelo menos a clamar. Essa ação desse homem significa que ele fez alguma coisa para começar a experimentar o seu milagre. Sabe por que muitas vezes o nosso milagre não vem? Porque nós estamos sentados esperando as coisas acontecerem e ainda reclamamos. Está demorando, o milagre não vem, está demorando. Talvez comprar uma casa própria para você seja um milagre, mas você nunca foi lá ver a casa própria. Você nunca foi lá na construção do Minha Casa Minha Vida, procurar saber: e aí, será que eu dou conta de comprar esse negócio? É assim que os milagres acontecem. É desse jeito que os milagres acontecem. É assim que Deus vai agir quando nós corremos atrás. Se a gente fosse citar experiências, eu vou ficar aqui a noite inteira, né? Eu lembro quando a gente foi comprar a nossa casa, recém-chegado em Lagoa da Prata, tinha alguns meses que a gente estava morando aqui em Lagoa, a gente andava lá no Paradiso, lá, o bairro novo, não tinha nenhuma casa construída, algumas poucas casas começando a construir, a gente entrava numa casa, entrava noutra, e via, e tinha o desejo, pagando aluguel, eu ganhava um salário mínimo, e uma cesta básica. E a gente olhando e vamos, como é que faz, como é que não faz. Um dia encontramos um homem construindo uma casa lá, e aí essa casa? Não, é para vender, Ué, interessa, nós vamos ficar com ela. E o rapaz: não, você tem que me dar 13 mil de entrada. Irmãos, eu ganhava um salário mínimo, tinha um carro, um Suzuki Swift com prestações atrasadas. Deus precisava fazer um milagre para a gente conseguir comprar a casa. Fechei negócio com o rapaz, fui atrás de quem conhecia ele para indicar, a gente tinha amizade com o engenheiro na época.
Aí o rapaz que era engenheiro foi atrás, não, pode vender a casa para ele, vai dar um jeito, né? E aí a gente foi, irmãos, fechou o negócio. Aí para a gente pagar o moço, a gente precisava arrumar uma renda de R$1.000 por mês. A gente combinou de pagar ele R$1.000 por mês, ganhando um salário mínimo, era mais que um salário. Aí a Edileia precisava arrumar um emprego. Na época o emprego apareceu assim, na hora de comprar a casa, para a gente poder pagar o moço os R$1.000 por mês. Compramos a casa, foi um milagre. Quando eu entro na minha casa, eu vejo assim, é um milagre. Mas a gente tem que correr atrás, tem que correr atrás, irmãos. Esse homem começou a clamar, filho de Davi, tende compaixão de mim. E essa frase é uma oração, porque o nosso milagre, ele só acontece quando nós o antecedemos por oração. Quer milagre? Tem que orar. Tem jeito de ter milagre sem orar. Eu não sei quanto tempo você vai orar, mas de uma coisa eu sei, você tem que começar a orar. Versículo de número 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, porém gritava mais ainda, filho de Davi, tem compaixão de mim. O texto aqui cita que muitos repreendiam ele para que ele calasse. Nós temos, nesse momento aqui, dois tipos de pessoas no meio dessa multidão. Nós temos os seguidores de Jesus, né, que estão andando atrás de Jesus, são os seus discípulos, são as pessoas que queriam ser curadas, as pessoas que queriam ouvir uma palavra, não era só os 12, né? Os seguidores de Jesus. E a outra turma nós temos os mendigos, os demais necessitados que ficavam naquele mesmo lugar, né, esperando alguém passar para pedir uma esmola. Então vamos olhar pelos dois pontos de vista, porque os dois pontos de vista nos ensinam muito. Primeiro, vamos olhar pelo ponto de vista dos demais mendigos que tinham ali naquele lugar. Pessoas que estavam na mesma situação daquele homem, e preste atenção, não queriam ver a melhora do seu companheiro. Na nossa vida nós temos pessoas assim, pessoas que estão do nosso lado, mas não querem ver a nossa melhora. Talvez você quer comprar a casa, vai ter sempre alguém para falar com você assim, estou usando isso como exemplo, viu, irmãos? Vai ter sempre alguém para falar com você assim, você não dá conta não. São pessoas no mesmo nível seu, que não te querem ver melhor do que elas. Você vai comprar? Você está querendo comprar um carro? Não, mas você não tem nem carteira, não mexe comprar carro não. Você vai financiar para pagar quase 2? Para que você vai fazer isso? São pessoas do seu nível que não querem te ver melhor do que eles. Você vai começar a trabalhar por conta própria? Você vai abrir seu próprio negócio? Você vai fazer isso? Não, não mexe com isso não, que você vai dar ruim. Se você conversar com alguém que está num nível acima de você, e que você vai começar a trilhar o caminho dele, ele vai falar para você assim, vem, porque é sucesso. Quem fala para você não ir, ou está abaixo de você, ou está no seu mesmo nível, e não querem te ver melhor. Os demais cegos talvez, os demais mendigos, incomoda o mestre não, mexe com ele não, deixa ele embora, você vai perder seu tempo. Sempre vai ter as pessoas que tentam nos desanimar. A outra multidão era a multidão de discípulos, de seguidores, que talvez chegaram para aquele homem e falaram para ele assim, não incomode o mestre. Que é até o que eu acho que aconteceu quando a gente lê os outros textos, né? Lá em Mateus 20, 29, e Lucas 18, 35, vai relatar a mesma história. Não incomodes o mestre, ele está com pressa, ele tem que ir para outra cidade. Outras pessoas precisam ser atendidas, ele não pode te atender agora. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes quem vai tentar nos desanimar, são as pessoas que estão junto com a gente, na igreja, na família, em casa. São essas pessoas que vão falar para nós assim, desiste, não mexe com isso não. Por quê, irmãos? Porque tudo que o diabo quer, é que você não receba o seu milagre.
Vai ter oposição. Quando nós estamos para ser abençoados, sempre haverá uma oposição. Ou você pensou que o seu milagre seria fácil? Você pensou que não teria opositores? Sempre vai ter alguém para falar para você, não. E aí você vai precisar perseverar, você vai precisar insistir. Deus permite esses opositores, Deus permite esses opositores. Vou repetir, Deus permite esses opositores, até para ver o tamanho da nossa fé, até que ponto nós confiamos, dependemos e acreditamos nele. Seria muito bom se a gente só falasse assim, Senhor, me dá um milagre, toma. Ia ser uma maravilha, mas não, vai haver resistência. Vai haver resistência. Algumas pessoas vão tentar impedir. Se ninguém tentar impedir, o diabo vai tentar impedir. Ei, não chama o mestre não. Não incomoda o mestre não. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. O gritava mais ainda é sinal de perseverança. Quer dizer que ele não desanimou diante das dificuldades que apareceram antes do seu milagre acontecer. Sabe por quê, irmãos? Ele já tinha ouvido a fama. Ele já sabia quem estava passando naquela porta. Ele já estava conhecendo Jesus. Aprenda, um dos mais difíceis exercícios de um cristão: perseverança. Como que perseverar é difícil. Nós preferimos mudar. Nós preferimos a mudança sempre e perseverar nunca. A gente dá tiro para um lado, dá tiro para o outro. Como eu ensinei para os irmãos aqui ao longo desses últimos domingos, falando sobre as 7 cartas do Apocalipse, né? A nossa cultura influencia diretamente no nosso jeito de servir a Deus. A nossa cidade é assim. Camarada tenta um trem ali, não dá certo não, ele já parte para outro negócio, ele já coloca umas peças na rifa, aí não dá certo não, ele volta, ele já mexe com outra coisa. Porque é assim. É assim, isso influencia a nossa cultura. Nós precisamos aprender a perseverar, a insistir, a permanecer até que Deus nos dê vitória, a fazer como Daniel, a continuar orando pelos 21 dias. Deus ora, Daniel ora a Deus, faz um pedido. E aí o anjo vai sair com a resposta do céu. Aí no meio do caminho o anjo encontra o próprio Lúcifer. Daniel fez uma oração, e Lúcifer não mandou alguém seu ir lá impedir a vitória, não. Ele foi. Ele saiu do seu trono no inferno e foi contender com o anjo para segurar a bênção do Daniel. Nos caberia aqui um estudo bíblico, né? Porque anjo é mensageiro, existe uma hierarquia entre os anjos. Anjo é mensageiro. Lúcifer era, antes de ser diabo, né? Ele era um querubim da guarda que não perdeu os seus poderes de querubim. O querubim é mais forte do que o anjo, porém um anjo não pode ser destruído. Aí o querubim sai do inferno e vai contender com o anjo. Ele é mais forte, só que o anjo não pode ser destruído. Só que o anjo não vence o querubim. E aí eles ficam nessa contenda lá, que um não pode destruir o outro e o outro não é capaz de vencer, por 21 dias. Até que acontece o quê? Você é bom de Bíblia? Arcanjo Miguel, o maior dos anjos, o mais poderoso de todos os anjos, que é mais forte do que um querubim, vai lá e assume a briga. Na hora que Arcanjo Miguel chega, o diabo, recua. Irmãos, isso me ensina uma verdade muito interessante. Irmãos, o diabo não chega nem perto do que é o nosso Deus. Ele não ganha nem de Miguel, imagine de Senhor. Entendeu? Tem gente que pensa que a batalha entre Deus e o diabo é um jogo de futebol. E que Deus ganha de 1-0, apertadinho assim, nos 50 minutos do segundo tempo. Quando o juiz fez assim para apitar,
Deus chuta a bola e ela entra lá dentro do gol, não é? Ou então a cesta de basquete, você já viu? Falta 1 segundo, aí o camarada pega a bola e joga, aí o time está perdendo, a bola cai na cesta, o time ganhou. Tem gente que pensa que Deus e o diabo é desse jeito. Não é, irmãos. O diabo com Deus não tem chance, porque ele não ganha nem de Miguel, imagine de Deus. Arcanjo Miguel chega lá, assume a batalha, o anjo vem com a resposta para Daniel e fala para ele assim: olha, desde o primeiro dia que você orou, eu estou saindo do céu com a resposta. Mas o diabo contendeu comigo, Miguel foi lá me ajudar e eu estou aqui. Por 21 dias Daniel permaneceu orando, perseverante. A palavra de Deus para nós é persevera. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, cala a boca! Não incomoda o mestre. Você é só um mendigo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Persevera. Difícil perseverar. É difícil insistir. É difícil continuar acreditando quando as pessoas dizem não. É difícil continuar acreditando quando Jesus continua andando e parece que não vai ouvir a nossa oração. Mas a palavra dele é: persevera. Versículo de número 49, Jesus parou e disse: chamai-o. Diante da perseverança daquele homem, Jesus já tinha passado por ele, e Jesus mais uma vez parou. Eu digo mais uma vez porque, lembra da mulher do fluxo de sangue? Ele está indo para a casa de Jairo correndo, a menina está morrendo, está todo mundo com pressa, alguém toca em Jesus, e Jesus para. Jesus parou por conta daquela mulher. A menina morre porque essa parada, não deu tempo de Jesus chegar na casa de Jairo, aí a menina morre lá porque Jesus parou. Jesus parou tudo por conta daquela mulher no fluxo de sangue. Jesus parou tudo por conta do cego à beira do caminho de Jericó, por conta de Bartimeu. Aprenda uma coisa: o Senhor pode parar tudo a seu favor. Deus parou o sol por causa da oração de Josué. O Senhor para tudo por sua causa. Ele para o universo para escutar uma oração sua. Sua oração tem poder. Talvez você está pensando que Deus está mais preocupado com a fome lá na África. Ele está preocupado com a fome lá na África, sim. Mas Ele para ouvir a sua oração, se necessário for. Jesus parou mediante a perseverança. Persevera. Porque talvez mesmo depois de muito tempo, mesmo que o Senhor já tenha passado, Ele para tudo para resolver o seu problema. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Esse texto é um texto que nos ensina que nós não podemos dar ouvidos às pessoas que estão à nossa volta. A mesma multidão que falou para ele assim: fica quieto, senhor, mexe com o Senhor não, o Senhor está com pressa, incomoda o mestre não. A mesma multidão que falou isso para ele, falou para ele assim: levanta, o mestre te chama. São os mesmos. Então, cuidado com quem está à sua volta, não é? Nem sempre você vai poder acreditar naquelas pessoas que estão à sua volta. Cuidado. Cuidado com os conselhos que você recebe. E aí Jesus para tudo e manda chamar. Isso também a gente pode olhar por um outro ponto de vista, né? Aqueles que repreenderam são os mesmos que vão falar: olha, hoje é o dia do seu milagre. Vão ver a vitória de Deus também na sua vida. Levante, tem bom ânimo, o mestre te chama. Eu até seria capaz de dizer que bom ânimo esse homem já tinha. Quando ele começou a gritar pela primeira vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já tinha ânimo, porque ele estava gritando. Levanta, bom ânimo, o mestre te chama. Ei, meu irmão, se levanta, bom ânimo, Jesus te chama. Talvez você está cabisbaixo, talvez você está desanimado, talvez você está desesperançoso, talvez você acha que não tem recurso mais, que essa provisão financeira não vai chegar, que a porta não vai abrir. Aí levanta, o seu mestre te chama. Levanta, jogue suas redes, obedeça ao Senhor, clame, continue perseverando, levanta.
Derrota não é coisa de cristão, não. Ficar cabisbaixo não é coisa de cristão, não. Seu casamento tem solução. Seu filho tem solução. Sua casa tem solução. Há solução. Levanta, tem bom ânimo. Você serve a Deus. Tem bom ânimo. A gente fica andando por aí desanimado, cabisbaixo, desesperançoso. Precisamos manter a esperança até quando não há esperança. Porque servimos a um Deus que é o Deus do impossível, que opera maravilhas, que faz milagres, que para Ele não há impossíveis. Então, mesmo que a situação diga não para você, mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis, levanta, tem bom ânimo, ergue a cabeça, continue acreditando, manifeste sua fé, porque você não serve qualquer Deus, você serve o Senhor dos Senhores. Amém? Amém, irmão? Versículo de número 50. Lançando de lado a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Isso aqui é importante. Um cego mendigo, naquela época, tudo que ele tinha era uma capa de couro, e essa capa de couro servia para ele se proteger da chuva e do frio. Quando ele estava ali pedindo esmola e a chuva chegava, ele se cobria com aquela capa e ali ele não molhava. Essa capa também ela possuía alguns bolsos escondidos, até porque ele era cego, então pelo tato ele sabia onde estava, para que ele guardasse as esmolas recolhidas e não fosse assaltado por um ladrão. Não é? Então tinha bolsos secretos ali, que ele conseguia guardar também as suas esmolas. Ou seja, a peça mais importante que esse homem, que todo cego naquela época tinha, era a sua capa. Por isso que o texto bíblico faz questão de mencionar que ele lançou fora a sua capa. O lançar fora a capa tem muitos sentidos, tem muito significado. O primeiro deles, um significado de fé. A capa era de cego. Quando ele lança a capa, esse homem sabia que não precisaria mais dela. Fé. Quando eu espero um milagre, quando eu espero um agir sobrenatural de Deus, eu tenho que lançar minha capa. Eu preciso de fé. Eu tenho que crer. Esse homem está jogando a capa dele fora e falando assim: eu não preciso mais de você. Talvez tinha dinheiro dentro daquela capa e ele está falando assim: eu não quero mais isso, eu não preciso mais dessa esmola. Eu agora vou me levantar, vou ser curado, vou trabalhar e vou sustentar minha família. Em segundo lugar, essa capa era uma identidade, só cego tinha essa capa. Essa capa também ela tinha uma representação de um fardo, uma cegueira. Ele ter essa capa significava que ele era cego, que ele estava preso àquilo. Ao lançar de si a sua capa, ele está se libertando daquilo que o prendia. Para que eu possa receber um milagre, eu tenho que me libertar daquilo que me prende. Abre mão. Lança fora o que está te prendendo. Talvez tenha algum vício, tenha algum resquício do mundo. Talvez tenha algum pecado que precisa ser largado, julgado fora. Porque você agora está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Joga fora essa capa. Lança fora aquilo que te prende, aquilo que está sendo uma prisão para você. Abre mão, porque você agora está diante de Jesus. Ele lança de si a sua capa, e de um salto, ele vai ter com Jesus. Ou seja, sem depender de ninguém, ele saltou e foi até o Senhor. Arrumou um jeito, porque ele sabia que o Senhor naquele momento estava pronto para ouvir o seu pedido. Assim, meu irmão, será também com cada um de nós. Talvez você viva um tempo de adversidade, mas vai chegar o dia da sua vitória, e você vai ter que se colocar de pé como de um salto, como aconteceu com esse homem. Talvez hoje é cegueira, prisão, mas amanhã Jesus vai falar: vem cá, meu servo, chegou a sua vez, agora é sua hora. De um salto ele vai ter com Jesus.
Versículo 51, Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Ou seja, você está me chamando, para quê? Você me chamou, para que você me chamou? O que queres que eu te faça? Pergunta bíblica que no seu conteúdo aconteceu em apenas 2 vezes, né? Deus aparece para um jovem chamado Salomão em sonho e fala para ele assim: me pede o que queres e eu te darei. E ele podia pedir qualquer coisa, e ele pede sabedoria para governar Israel no lugar de seu pai Davi. O pedido chamou a atenção de Deus demais, nos mostrando que quando nós fazemos o pedido certo ao Senhor, até o nosso pedido agrada a Deus, ou até o nosso pedido precisa agradar ao Senhor. Salomão fez o pedido na batata, certinho, porque ele pediu sabedoria para governar o povo, demonstrando interesse maior pela obra de Deus do que pela sua própria vida, porque é isso que ele está falando no seu pedido, né? Me dê sabedoria para governar o seu povo. Ele não está pensando nele, ele não pensou em sua fama, ele não pensou na sua riqueza, na sua vida, ele pensou em Israel. Há uma bênção quando nós pensamos no povo de Deus. Deus nos abençoa ainda mais quando nós nos preocupamos com a sua obra, com o seu reino. Hoje nós vivemos um cristianismo onde as pessoas não se preocupam com a obra de Deus, com o reino de Deus, se preocupam só consigo mesmas. Há uma bênção quando nós nos preocupamos com a igreja, com o reino de Deus. Esse foi a chave do pedido de Salomão. Ele não preocupou com ele mesmo, ele preocupou com Israel. Me dá sabedoria para governar o teu povo. Sabe o que Deus fez? Deu ele sabedoria como ninguém em toda a face da terra, na história da humanidade. Além de sabedoria, fez dele o homem mais rico do mundo. Aqui, o tesouro de Salomão sustenta até hoje a maçonaria. Eles desviaram no meio do caminho e viraram maçom. Fez dele o homem mais rico e poderoso que já houve na face da terra. Fez dele sábio. Fez dele rico. E fez com que em 40 anos de reinado ele não tivesse inimigos. Enquanto Davi viveu em guerra, Salomão não teve uma sequer. Não teve guerra, ficou rico e era sábio e se tornou famoso em todo o mundo de sua época. Até os dias atuais nós citamos Salomão, porque fez o pedido certo. Qual seria o seu pedido? Se Jesus nessa noite chegasse para você e falasse assim: o que queres que eu te faça? Cuidado com o que você vai pedir. Senhor, me dá os números da Mega Sena. Ele não vai te dar, você não devia estar nem julgando. Pedido errado, pede isso não. Senhor, me dá muita riqueza. Não, você já viu o que o Salomão pediu? Não foi riqueza, então não é riqueza que você tem que pedir. Jesus olha para esse homem e faz, pela segunda vez na Bíblia, uma pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir: o que queres que eu te faça? Sabe qual era a resposta mais lógica que esse homem deveria dar? Uma esmola. O que você quer? Uma esmola. Para que esse homem está sentado na porta de Jericó? Não era para pedir esmola? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, vem cá. Era para ele levantar com a capa dele, não era para jogar a capa fora. O lógico, se fosse eu ou você no lugar dele, sabe o que nós faríamos? Nos levantaríamos com a nossa capa, porque pensaríamos assim: esse homem vai embora, eu vou ficar aqui, vou precisar pedir esmola amanhã, então não vou jogar a capa fora. Eu e você pensaria assim. Nós somos sem fé, nós não temos a fé desse homem. Aí levantaríamos com a nossa capa, iríamos diante do Senhor. E aí, Tiago, o que queres que eu te faça? Senhor, o senhor estava pregando lá, eu sei que te deram uma oferta boa, o senhor tem até tesoureiro, então só me dá um bocado aí, uma esmola, e uma moeda de ouro, nós vamos ficar por isso mesmo. A resposta mais lógica para esse homem, irmãos, era pedir uma esmola, porque ele estava ali para pedir uma esmola. Mas o pedido do Bartimeu é sobrenatural, é um pedido de um coração quebrantado, é um pedido de alguém que antes mesmo de chegar diante do Senhor, já havia sido transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque diferente de nós, ele largou a capa,
Diferente de nós, ele se dispôs. Ele chegou diante de Jesus com fé e falou assim: que eu torne a ver. Que eu torne a ver significa também muitas coisas. Primeira delas, ele já tinha enxergado um dia. O pedido dele é que eu torne a ver, quer dizer que ele já enxergou um dia. E um dia ele já pôde trabalhar, ele já pôde sustentar sua casa, sua família, ele viveu uma vida normal. Naquela tarde, na porta de Jericó, ele sabe diante de quem que ele está. Então ele não vai pedir uma esmola, ele vai falar assim: que eu torne a ver. O que eu torne a ver significa: eu não quero uma ajuda assistencial, eu não quero um assistencialismo, eu quero poder cuidar de mim mesmo e da minha família. Eu quero poder te seguir, eu quero poder viver, voltar a viver uma vida normal. O pedido de Bartimeu é um pedido que alcança o coração de Deus, porque é o pedido certo. Na sua oração pelo seu milagre, você precisa pedir de maneira certa. Aprenda a pedir a cura de maneira certa. Eu me lembro de uma vez quando eu me converti em Pará de Minas, tinha um pastor na época, muito usado por Deus na época, chamado Glaicon, e ele era pastor em Papagaios, né? Final da história dele, final do ministério dele, talvez não seja muito bom, mas nesse início que a gente se converteu, era mesmo, de fato, um homem usado por Deus. E eu me lembro que o pastor Glaicon direto estava pregando lá na igreja, e Deus estava usando o pastor Glaicon muito com cura. Todo mundo que o pastor Glaicon orava era curado, sem exceção. Deus derramou uma unção de cura na vida dele, e ele orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. E aí um dia ele topou um desafio maior. Chegou um paralítico na igreja e ele desafiou, né? Não, eu vou orar por esse paralítico. Se todo mundo que eu oro está sendo curado, eu vou orar por esse paralítico, ele vai ser curado. Então ele propôs uma campanha de oração na casa do paralítico, para Deus curar o paralítico. E aí ele foi lá, os dias estabelecidos, né? Estabeleceu lá um propósito de não sei quantos dias orando pelo paralítico, para o paralítico ser curado. E aí chegou o dia do encerramento. E aí no último dia ele foi lá e diz ele que jejuou não sei quantos dias antes e orou e foi na casa desse paralítico e rodou em roda daquela cadeira de roda, impôs a mão, derramou óleo, soprou, fez tudo que podia se fazer naquela época para uma pessoa ser curada. Ele fez e falou para o homem: levanta, e o homem não levantou. E aí o pastor Glaicon foi embora, depressivo, angustiado, sem saber o que tinha acontecido. Diz ele que chegou em casa para baixo mesmo, entrou para dentro do quarto, dobrou o joelho, orou e falou assim: Deus, todo mundo que eu oro é curado, por que o Senhor não curou esse paralítico? Porque se o Senhor cura esse paralítico, essa cidade inteira ia se converter ao Senhor. Todo mundo ia ver que de fato o Senhor é Deus, que o Senhor, lá a cidade é pequena, eles iam ver que de fato o Senhor é Deus, que o Senhor curou um paralítico que a cidade inteira conhece. Diz ele que na hora que ele parou de orar, veio uma voz no coração dele e falou assim: volta lá na casa dele agora e pergunta para ele, se ele fosse curado hoje, o que ele iria fazer? Pastor Glaicon, diz ele que levantou, voltou lá na casa do rapaz e falou assim: eu orei aqui, você não foi curado não, mas e se você fosse curado, o que você iria fazer? Eu iria beber todas, iria procurar cair na gandaia, eu ia descabecear. Pastor, estou preso aqui nessa cadeira, querendo aprontar, querendo ir nas festas, querendo dançar forró e não tem jeito, estou aqui doido para o Senhor orar para mim, eu ser curado e eu descambar. Diz ele que na hora o Espírito Santo de Deus falou com ele assim: está vendo por que eu não curei ele? Por causa disso aí que eu não curei ele. Então, irmãos, o meu pedido, ele tem que achar o coração de Deus. Essa história é verídica, parece piada, mas não é não. O meu pedido tem que alcançar o coração de Deus. Então às vezes o milagre não vem porque nós não estamos pedindo de maneira certa, da forma correta, como o Senhor espera que nós venhamos pedir. Talvez o seu pedido é egoísta, talvez o seu pedido é pensando em você mesmo, por isso que ainda não aconteceu. Porque na hora que você pensar no reino,
na hora que você pensar nas pessoas que estão à sua volta, na hora que você pensar que não pode prejudicar ninguém, que tem que ser de acordo com o caráter de Deus, você vai conseguir fazer o pedido certo. Então o homem vira para Jesus e fala: que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Interessante, porque antes da cura, antes do milagre, esse homem recebeu salvação. Aprenda uma regrinha básica dos milagres de Jesus, presente em todos eles, sem exceção. Milagre não é para quem não é salvo, porque antes do milagre tem que chegar primeiro a salvação. Entende essa regrinha? Você não vai orar para a pessoa lá mundana, incrédula, ser curada. Você vai orar para ela se converter. E depois que a salvação alcançar o coração dela, aí ela vai ser curada. Eu tenho que entender que para o milagre acontecer, salvação tem que me alcançar primeiro. As falas de Jesus são: a tua fé te salvou. A tua fé, mesmo quando ele fala a tua fé te curou, tem a tua fé antes do milagre. A tua fé antes do milagre é a fé em Cristo, é a fé no Salvador, é a fé salvífica. Não há milagre sem salvação, não há milagre onde não há salvação. Ore primeiro por salvação, ore primeiro para que o seu coração esteja salvo, e assim o milagre seja uma consequência na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, em nome de Jesus. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver. O nosso Deus não precisa de espaço de tempo para poder agir, Ele age na hora. Você precisa de um milagre? Deus tem um milagre para você e Ele age na hora, é no tempo certo, é da forma certa. Com o nosso Deus não tem meio termo. Com o nosso Deus não tem coré, não, irmãos. Ele age e pronto, acabou. Quando é Ele não é Deus de confusão, Ele faz. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. O mais importante, se o antes do milagre é salvação, o pós-milagre, há também um pós-milagre. E o pós-milagre é fidelidade. O pós-milagre, melhor dizendo, é compromisso. Se antes do milagre é salvação, depois do milagre é compromisso. O nosso milagre vem quando depois dele o Senhor sabe se seremos compromissados ou não. É o caso da cadeira de roda. Eu já vi muito irmão querendo comprar sítio, e a pessoa ter condição financeira para isso, e não conseguir comprar o sítio. Sabe por quê? Porque o camarada ia para o sítio no domingo, ia almoçar lá uma galinha caipira com Coca-Cola, e empanzinar a barriga mesmo, ficar bem cheio. Eu já vi isso acontecer. E aí na hora de vir embora para vir para a igreja, 6 horas, ele: não, eu estou tão cansado, aqui no sítio está tão bom, vou ficar aqui um pouquinho, vou na igreja hoje não. Tem o pós-milagre, irmãos. Como que vai ser o seu comportamento depois que Deus te der o milagre? Talvez é por conta do pós-milagre, do seu compromisso depois de ser abençoado, que Deus ainda não deu o milagre. Talvez é por conta disso. Porque você não consegue ver o depois, mas Ele consegue. E Ele sabe qual será o seu compromisso, mesmo depois do milagre. Esse homem, depois que ele recebeu o seu milagre, ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Então fica aí as dicas para nós aprendermos com o Senhor algumas verdades práticas da nossa vida. Quer receber um milagre aí? Quer experimentar Deus na sua caminhada? Está aí os exemplos para nós. Clame ao Senhor, ore a Deus, acredite quem está passando pela sua vida, Ele não está passando em vão.
Ele tem propósito, Ele tem projeto para você. Persevere na presença dEle. Tenha fé naquilo que só Ele pode fazer. Abra mão daquilo que está te prendendo. Abre mão daquilo que está te segurando. Abre mão dos seus conceitos. Lance fora a sua capa. Abre mão. E vem para o Senhor, porque Ele quer te curar. Receba primeiro a salvação. Faça o pedido certo. E receba primeiro salvação. E pense no seu compromisso com Deus após receber a sua vitória. Pense no seu compromisso com Deus. Semelhante à pessoa que ora a Deus para Deus dar a ela um carro. Senhor, me dá um carro. Se o Senhor me der um carro, eu vou dar carona aos irmãos que moram longe. Se o Senhor me der um carro, Deus, eu vou usar o carro no evangelismo. Eu vou ter um carro para poder ir para a igreja. Aí Deus vai lá e dá o carro. Aí a pessoa começa a ir em tudo enquanto é lugar, menos na igreja. E se ele vê um irmão que precisa de carona, ele sobe o vidro, para nem ter que oferecer. Mas antes de pedir, era uma coisa. Depois que Deus deu, é outra. Está aí, irmãos, os segredos para que nós possamos receber os nossos milagres. Deus tem milagre para nós. Deus tem milagre para você. Mas tem uns passozinhos aí que a gente tem que seguir. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração.